E eu sempre digo que esses temas é tão engraçado que quem era para estar não está. E quem às vezes, aleluias, né, vai ouvir para pregar para outras pessoas, claro, mas eu sempre fico com a sensação que o diabo, ele sabe o dia que nós vamos pregar a palavra que vai libertar o povo, que vai mudar a vida do povo, mas mesmo assim, né, o povo não resiste para que possa vir para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. Mas você está aí, e eu queria que você levantasse a tua mão direita, porque eu quero profetizar algo na tua vida antes de iniciar. Amém? Você levanta a tua mão direita, por favor. Eu quero profetizar sobre a tua vida que toda palavra que for pregada aqui nesta noite, que tudo aquilo que for ministrado esta noite, você vai pregar para alguém. Você não vai se esquecer dessa palavra ou de trechos desta palavra, e ministrará a outras pessoas também para a honra e para a glória de Deus. Porque ainda que estas pessoas não venham, ainda que essas pessoas não estão aqui, a glória do Senhor vai encher você, e você vai ser um agente de ministração, de pregação. Deus vai usar você, aleluias, porque Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso. Prepara-te, porque Deus tem uma palavra nesta noite, e Deus vai te trazer um ensino nesta noite para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus. Preste atenção, eu vou até pedir, eu acho que no final você toca, tá bom? Eu vou deixar eles mais aborrecidos, que você está querendo acalmar eles, eu não quero eles calmos. Amém? 7 motivos para que você não esteja mais na igreja, e não é nenhuma loucura. É 7 motivos que você tem para não vir mais para a igreja. É 7 motivos que eu vou te dar para você ficar na tua casa. É 7 motivos que eu vou te dar para você não querer saber mais desse negócio de vir para o culto, isso e aquilo. Parece loucura? Não. Eu só vou dar arma para aquele que já quer ficar em casa, aquele que não quer nada com o Senhor. A primeira questão que nós colocamos, lemos João 8,32, porém, por que eu não preciso, por que eu não devo vir para a igreja? Porque a igreja sempre vai ter uma palavra que vai confrontar o meu pecado. Olha para mim, a igreja é um local que sempre terá uma palavra que vai confrontar o pecado. Então você que quer viver no pecado, a igreja não vai ser o teu lugar. Por quê? Porque ao final desta vida sem Cristo, você vai acabar indo para o inferno. Não adianta estar aqui na igreja, não adianta estar abrindo a boca se você não tem arrependimento, porque se o dia da tua morte chegar e você não estiver em Cristo Jesus, você vai ir para o inferno. Então eu estou querendo te dar um motivo. Igreja é lugar que vai confrontar o teu pecado. Se está no pecado, no erro, no engano, não importa se é obreiro, não importa se é membro ou se é visitante, se está no pecado, não herdará o reino dos céus. Então a igreja sempre vai confrontar o pecado. Quem está entendendo aqui, diga: eu estou entendendo. Então olha aqui para mim. A igreja sempre vai confrontar o pecado. E escuta aqui, e eu não peço que ninguém se levante, ninguém vai no banheiro, beber água agora. Segura aí, só se for uma criança com urgência. Amém? Presta atenção. A igreja, ela sempre vai trazer uma palavra de confronto. A igreja, quando ela prega muito mel, né, ela junta até mosca. Amém? Não presta. Igreja que é igreja, ela confronta o pecado, porque a sua vida só vai mudar quando você abandonar o pecado. Não adianta você numa mansão, não adianta você com um carrão e ao final da tua vida você ir parar no inferno. Não é isso que Deus quer. Deus quer te dar riquezas, mas riquezas para salvos, e a tua primeira riqueza é a salvação em Cristo Jesus, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida. Então não tem outra coisa a não ser confrontado pela palavra do Senhor para que eu possa ser salvo. Então a primeira coisa, a igreja é um lugar que vai confrontar o seu pecado. Então aquele que não quer abandonar o pecado, o seu lugar não será a igreja. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Pastor, mas eu quero ficar na igreja até eu ser liberto. Aí é outra coisa. Você quer ser liberto, mas não conseguiu. É igual pessoas com vício de cigarro, pessoas com vício na bebida. A pessoa tenta, e pelo menos está aqui na igreja tentando. Não é alguém que quer ficar no pecado, quer abandonar o pecado, mas o pecado tem sido mais forte do que eles. Porém você aqui na igreja, eu sei que Deus vai libertar. E não é que você não quer abandonar, é que você não tem força. Então a igreja vai entrar, aleluia, com oração, para que
que Deus liberte você, mas você quer abandonar o pecado. O primeiro princípio é querer abandonar. Então a Bíblia sempre vai ser usada para que você deixe o pecado, aceite Cristo para morar no céu. Quem entendeu aqui, dá glória a Deus. O segundo motivo, porque eu não devo vir para a igreja, né? Um ambiente cheio de pecadores. Coloca para mim João, 1 João capítulo de número 1. 1 João capítulo de número 1, versículo de número 8. 1 João capítulo 1, versículo de número 8. Olha como vocês estão rápidos. Olha aqui, ó. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Fica aí. Se dissermos que não há pecado, escuta isso. Olha aqui para mim, por favor. Por que está escrito isso? Porque eu acabei de ler dizendo: se você quer estar no lugar onde não tenha pessoas com defeito, onde não tenha pessoas pecadoras, não é este lugar. Porém, o pecado que nós estamos tratando aqui não é o pecado voluntário, não é aquele que levanta pela manhã dizendo: eu vou adulterar, eu vou fornicar, eu vou beber, eu vou usar droga. Não é esse pecado que nós estamos dizendo. É os pecados inconscientes que o homem comete todos os dias da sua vida. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Todos nós somos pecadores, pecamos inconscientemente. E o pecado que eu disse no primeiro que nós devemos abandonar é o pecado consciente. É o homem que sabe que é pecado ver pornografia, mas está vendo. A mulher que sabe que é pecado ver pornografia e está vendo. A mulher que sabe que é pecado pisar nos outros, falar mal dos outros e continua fazendo. O homem que sabe que é pecado alguma coisa e continua praticando. Esse é o primeiro que eu falei que você tem que abandonar. Agora, esses são os pecados inconscientes que cometemos todos os dias pelo corpo pecaminoso que nós temos. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Então o que 1 João diz? Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então eu preciso saber que o irmão que está do teu lado é falho, é pecador, mas está aqui para ser lavado pelo sangue do Cordeiro, para lutar todos os dias, para pedir perdão todos os dias, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Aqui não tem um homem que não tenha pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos sujos por causa de Adão. Porém o sangue de Cristo, esse nos purifica todos os dias, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu senti a graça de Deus aqui. Quem pode dar um glória a Deus com isso? Jesus está em nosso meio. Glória a Deus por isso. Amém? Então o segundo motivo que eu quero te dar, amém, o segundo motivo é um ambiente sim de pecadores, pessoas falhas. Você está no meio, e você não é mais santo do que ninguém aqui dentro. Amém? Tem pessoas que batem no peito, olha aqui para mim, bate no peito para acusar o pecado do outro, para falar da vida do outro. Mas se você analisar a tua própria vida, eu analisar a própria vida, nós devemos pedir perdão a Deus. Pode abaixar um pouquinho, filho, só aqui no retorno. O som está ótimo, ótimo, mas eu estou aqui só sentindo um pouquinho de eco, tá bom? Mas está ótimo em nome de Jesus. É porque a igreja está um pouco mais vazia. Mas na quinta-feira, se tiver assim, eu dou uma caixa de bombom para os dois, hein? Se tiver assim, foi você que regulou? Continuo dando para os dois aí a caixa de bombom, tá bom? Em nome de Jesus. Presta atenção. Então se eu achar que eu sou santo, eu já estou perdido. Por quê? Porque eu tenho que analisar a minha vida. Tem pessoas que analisam o pecado do outro, mas eu não analiso o seu primeiro pecado. Eu, antes de conversar com alguém, eu sempre entendo que eu sou um pecador, e eu não sou digno de atirar uma pedra. Eu sou digno de liberar uma palavra de confronto, que é a palavra de Deus, para que esta pessoa larga do pecado. Mas eu nunca vou me achar superior a ninguém aqui, porque eu sou pastor, isso e aquilo, porque eu sou pecador como você, e todos os dias eu tenho que me levantar e pedir perdão para Deus por todos os pecados. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Eu não sei como que você ora, e hoje é culto de ensino, irmão, e hoje é dia de você ficar com aquele rostinho mesmo que só você sabe ter. Sabe aquele rostinho do dia 25, 26 de cada mês, que você está duro, liso e louco, esperando chegar o quinto dia útil? Esse é o rostinho que você vai ficar hoje. Amém? Entenda o que eu vou dizer para você em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos compreender que o único santo é Jesus que está em nosso meio. Amém? Todos nós precisamos pedir perdão a Deus, a Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, olha para mim.
Quantos aqui, quando vão orar de manhã, a primeira coisa que faz, né, é pedir perdão pelos seus pecados? Levanta a sua mão. Quem tem esse costume? Quem não tem, tem que fazer isso. Quando você se levantar, a primeira coisa que você faz é ajoelhar e dizer: Senhor, perdoe os meus pecados e as minhas transgressões. Amém? Porque o Senhor, todos os dias, Ele nos perdoa pelos nossos pecados. Quando for dormir, a mesma coisa, porque o pecado cobre você todos os dias, o inconsciente que eu estou dizendo, e o Senhor tem que nos perdoar. A primeira coisa que eu vou orar, eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, porque a Bíblia diz que é o que me separa de Deus. A segunda coisa, você sabe o que é? Sabe? Agradecer. Amém. A terceira coisa, adorar o Senhor, glorificar o nome dEle. A quarta coisa é pedir até dizer chega. Amém? Agora, quantos aqui, quando vai orar, a primeira coisa que faz é pedir? Sabe o que eu às vezes falava para as pessoas, ou para os meus filhos, eu já cheguei a falar, ou para minha esposa também. Você já imagina uma pessoa, olha aqui para mim, uma pessoa que entra na tua casa agora, você está lá na tua casa, belo, bonito, sentado lá, a pessoa entra na tua casa, não te dá oi, não fala nada com você, a primeira coisa que fala é dizer assim: me dá 1 quilo de arroz para mim levar para casa, me dá R$100, você vai olhar e vai dizer o quê? Nem boa noite me deu, não é verdade? Nem boa noite me deu, nem oi. Aí você vai dizer aquela palavra que nós dizemos: oi, tudo bem com você primeiro me cumprimenta, depois você pede. Você imagina Deus, você vai entrar numa oração e já diz: Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, liberta o meu filho, o meu marido, me dá dinheiro no banco, me dá um homem de olhos azuis, uma mulher de olhos azuis. Imagina, irmão, uma situação dessa. Deus vai olhar e vai dizer: rapaz, nem bom dia me dá, nem boa noite me dá, nem agradece, já chega pedindo. Deus não vai atender os seus pedidos. Amém? A primeira coisa que nós fazemos é se arrepender dos nossos pecados, agradecer a Ele, adorar a Ele e depois pedir. Amém, irmãos? Aprendeu sim ou não? Se você já entrar pedindo, irmão, eu vou profetizar que 40 pessoas entrarão na tua casa, você te dá bom dia, você te dá oi, e vai começar pedindo dentro da tua casa. Aí vamos ver se você vai gostar disso tudo, tá? Então, a segunda coisa, estamos num ambiente de pecadores. Amém? Como nós lemos a palavra. O terceiro motivo, uma igreja que possui pessoas que muitas das vezes não tem afeto ou não estende as mãos para os necessitados. Amém? Olha para mim, por favor, em nome de Jesus Cristo. Eu falei que era 7, mas reduzi para 5 porque o dia foi corrido, não consegui meditar em mais 2 para colocar aqui, tá? Então vai ser 5. Mas preste atenção. Terceiro, uma igreja que possui pessoas que muitas das vezes não tem afeto e não estende a mão. Olha para quem está do teu lado aí, por favor. Olha para uma pessoa que está atrás de você aí. Olha para alguém depois que está à frente de você aí. Amém? Você olhou? Nem todo mundo que está em Israel é israelita, meu irmão. Amém? Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Só que qual que é o nosso problema? O nosso problema é achar que a igreja é um conto de fada. Amém? Olha aqui para mim. O problema da igreja é achar que na igreja tem que estar patati patatá para te agradar todo dia. Amém? É igual eu não vou nem falar de um servo que eu conheço, que todo dia ele quer me encontrar e eu tá dando risada para ele assim. Não, irmão, você vai entrar aqui, vai ter pessoas com problema, com dificuldade, mas não pode descontar em mim. Por que não dá um bom dia, irmão? Nós somos sentimentais, nós somos pessoas emocionais. Então você precisa entender que nem todo dia todo mundo está bem, e você precisa compreender isso, e compreender que tem pessoas ruins dentro da igreja também. Então você precisa saber que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas qual que é o problema da igreja? O problema da igreja não é que se junta com quem ama, se junta com quem não gosta, né? Eu posso dar bom dia, eu posso fazer 100 coisas para você, mas se um membro da igreja não te der a paz do Senhor, você sai espalhando por aí que a igreja não presta. Teve uma pessoa frequentadora da nossa igreja que encontrou uma irmã no ponto de ônibus. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, ó: eu fui na igreja e um irmão ou uma irmã não quis orar por mim, eu achei aquilo cúmulo. Aí você vai ver a raiz.
Você vai ver a pessoa, conheço a pessoa há 9 anos, oro pela pessoa há 9 anos, aí um dia o irmão, acho que não estava bem, ou uma irmã, disse: eu não vou orar por você porque você precisa aplicar o teu coração no Senhor, ou liberou uma palavra forte de Jesus. A pessoa saiu falando mal do quê? Dela? Da igreja. Saiu falando mal da igreja. Por quê? Não olhou os 9 anos que eu ajudei, não olhou os 9 anos que a igreja serviu, olhou um dia que a pessoa não orou. Então nós precisamos entender que aqui não é um conto de fadas. Nem todo mundo que está aqui vai estender a mão para você, nem todo mundo que está aqui vai ajudar você, mas aqueles que são referência, esses vão ajudar. Eu tenho pessoas aqui caridosas e piedosas neste lugar, pessoas que, se você pedir, como dizia minha mãe, ou diz a minha mãe, é pau para toda obra. Mas você prefere pedir para quem você sabe que não vai te ajudar. Sabe aquela questão? Olha para mim, eu sei que uma suposição, o Sérgio não vai me ajudar. De vez eu pedir para a pastora, que eu sei que ela vai me ajudar, eu vou pedir para o Sérgio. Por quê? Porque eu quero ser ferido, eu quero arrumar uma desculpa para não ir para a igreja. Então eu estou te dando uma desculpa. Quer ter uma desculpa para não vir para a igreja? Continua ouvindo e pedindo para essa raça ruim que está dentro da igreja aí, porque dentro da igreja tem uma raça ruim dentro dela. Mas eu preferi me juntar com aqueles que são raça boa. São os pinchers, são os shows, são os pastores alemães. Amém? É para eles. Abaixa um pouco a frente também para mim, por favor. Essa frente ali. Amém? Então eu prefiro pedir para eles, tá bom? E não pedir para aqueles que não prestam. Eu não vou falar que são os vira-latas de Jeová, porque senão eu sou processado. Amém? Mas nós precisamos entender que nós temos que se juntar com quem quer me ajudar. Olha para alguém que está perto de você, vê se está com um cara que ajuda alguém. Aí, ó. Ó, o Rai já falou para o irmão: vem comigo que você passa de ano. Né, Rai? Você falou: vem comigo que passa de ano, filho. O irmão também já falou para ele, já jurou ele. Falou: se andar comigo não vira crente, tio. Né? Amém? Então nós temos que andar com pessoas que pensam como nós e vai nos ajudar. Não com pessoas que não querem nada. Então as pessoas procuram um motivo. Elas dizem assim: na igreja não tem amor, na igreja não estende a mão. Irmão, se eu for mais amoroso do que eu sou, só se eu virar um ursinho super carinhoso, morar na sua casa. Eu tento fazer, e o amor, irmão, não é um sorriso falso. Muitas vezes eu chego com a sobrancelha baixa, muitas vezes eu sou um pouco áspero na pregação, na maneira de falar, mas a hora que precisa, eu demonstro o meu amor. O amor não é demonstrado quando você está comendo churrasco, não, irmão. O amor é demonstrado quando você necessita de alguém estendendo a mão e o braço. Amém? Então é para isso que eu estou. No churrasco, convido os falsos. Na hora da luta, vem comigo, irmão. Vem comigo que nós passa de ano. Não tem problema não, tá bom? Claro, churrasco, menos a irmã Gabi, que ela é vegetariana, né, minha filha? Então ela não é churrasco, só se for churrasco vegetariano, né? Amém? Então, se você quer uma desculpa, a igreja tem pessoas que não têm afeto e não estende as mãos. Amém? Amém até aqui? O que a Bíblia diz nos últimos dias? Que o amor de muitos iam se esfriar. Por causa do quê? Da iniquidade. Irmão, a igreja vai ficar cada vez pior. Mas aquele que resistir até o fim, esse receberá a coroa da... O negócio é resistir, irmão. Levanta quem quiser levantar. Raça ruim, raça boa. Eu tenho que ser servo. Para quê? Para que eu possa morar no céu. Eu tenho exemplos, e os meus exemplos são crentes, e não pessoas que não servem a Deus como Deus Ele quer. Quem entendeu aqui da glória a Deus? Então vamos para o quarto, que eu tenho que correr. Para o quarto não é quarto de dormir, é quarto. Quarto é questão para que você possa não vir mais para a igreja. Amém? Quarta questão para você ouvir isso e dizer: eu não vou mais entrar na igreja. Amém? A igreja tem pessoas na sua minoria, não é a maioria, é minoria, que dão mal. Agora, se você vir para a igreja com aquele papo assim, ó o papo que o irmão vem: não, eu não vou para a igreja lá não, porque eu vi o irmãozinho lá, estava lá na igreja, e outro dia estava fumando um eite, fumando um cigarro aqui. O irmãozinho deu uma olhada nas nádegas da irmã, lá, né? Deixa eu falar para você, entra nesse princípio aqui, que todo mundo é pecador, e que nem todo mundo que está aqui dentro é israelita. Amém? Então vai ter pessoas que vai dar mau testemunho, claro. Aqui já teve pastores que deu mau testemunho, presbíteros, evangelistas, membros, irmãos de oração, jovens, até crianças, irmão. Agora eu não olhei para eles. Por quê? Porque meus olhos estão firmados em quem? Em quem?
Então diga: os meus olhos estão olhando para Jesus. E se estão em Jesus, nenhum mau testemunho vai me tirar do Evangelho de Cristo. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Olha para mim. As pessoas procuram desculpas. Quem nunca ouviu aqui a seguinte questão: eu não vou para a igreja não para ser como aquela irmã e como aquele irmão. Deus me livre. Quem já ouviu isso, levanta a mão aí. Esses são os piores. Estão na droga, na bebida, na prostituição, no engano. Só usam a desculpa para não vir. Então são pessoas que usam desculpa. Mentira. Eu não vou lá por quê? Porque o pastor é ladrão. Eu não vou lá por quê? Irmão, desculpa de quem não aceita mudança. Mas eu quero dizer para você que independente daqueles que dão mau testemunho, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, aleluias, escreveu que tinha que ter no meio de vós heresias, né? Para que os sinceros pudessem se manifestar. Do mesmo jeito que tem pessoas que dão mau testemunho, tem pessoas que dão testemunhos de Cristo, e pessoas que são a diferença neste lugar. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Agora, se os seus olhos só querer ver quem não presta, aí o problema é seu, amém? Mas tem muita gente que presta nessa igreja. Quem presta nessa igreja aqui, dá glória a Deus. 8 pessoas, dá glória. Isso já é um bom sinal que vai ter conversão essa noite de almas. Amém? Vai ter conversão de almas essa noite, tá? Então, aleluias, nós estamos aí, né, com pessoas no quarto que dá mau testemunho. No quinto e último, amém? Pessoas que vão às vezes torcer. Isso não deve ter não. Deixa eu ler direito se foi isso que eu escrevi. Isso não pode ter sido o Senhor, não. Deve ter sido alguém que soprou aqui no meu ouvido. Pessoas que vão às vezes torcer contra você, ou ter inveja das suas conquistas. Olha para mim. Isso tem na igreja, sim ou não? Sim ou não? Tem. Isso tem na igreja. Mas eu vou me importar com eles, sim ou não? Então eu não posso me importar com eles. Amém? Por quê? Porque essas pessoas sempre tiveram na Bíblia, sempre tiveram. Então eu preciso entender, aleluias, que as minhas conquistas não serão ofuscadas pelos olhos de Tandera, ou pelos olhos de sapo boi, ou pelos olhos que você seja, que você queira. Não vai ofuscar, porque a Bíblia diz: operando Deus. Então deixe invejar. As pessoas falam assim, geralmente falam assim: não conta as suas conquistas. Irmão, não tem cara mais boca aberta do que eu. Eu não consigo guardar nada. Eu não guardo dinheiro, eu vou guardar segredo, eu vou guardar bênção. Antes que aconteça eu já estou falando. Eu não tenho, não, vamos deixar tudo escondidinho para ninguém ver. Não, irmão, vai ter no meio os invejosos. Vai ter no meio seu maridão, a sua esposa vai estar cantando aqui no grupo, o seu filho no grupo de jovens. Aí o irmãozinho, a irmãzinha vai estar na cadeira, vai dizer: bem que podia ser o meu marido, eu busco mais do que ela, eu oro mais do que ele. E o marido dela se converteu, o marido dele, os filhos. Fica tranquilo, quem cuida de olho de Tandera, se você não assistiu Thundercats, um dia, eu conheço Thundercats, o zóio de Tandera vai se ver com Jesus Cristo de Nazaré. A minha parte é buscar a Deus, permanecer fiel, viver as conquistas dele, se alegrar com as conquistas que ele me entrega, e pronto, acabou. Deixa os invejosos para lá, deixa o olho gordo para lá, eles não atrapalham o meu ministério, aleluia, fica tranquilo. E Deus sempre permite uma plateia invejosa. Para quê? Para ele me dar muitas conquistas, para eles aí ranger os dentes, para as pessoas colocar a mão para trás, ficar possuído mesmo. E é isso que Jesus quer ver um povo aí cheio de cão ficar possuído, para que possa ser liberto. É isso que Jesus ele quer. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Agora olha para o irmão aí, vê se está com o olho muito grande, ele igual os meus. O Lucas está com o olho grande demais, desde pequeno ele tinha um olho grande. Amém? Olha aqui para mim, por favor, né? A gente brinca assim para você poder entender, mas não se perturba não. Aqui no meio tem invejosos, claro que tem, não é possível. Nós estamos aqui em 80 pessoas. Eu duvido não ter um aqui desse jeito que torce contra. Mas que Deus converta você essa noite. Vai converter ou não vai? Passa a mão assim nos olhos, assim, ó. Eu profetizo que os olhos vão ficar pequenos agora. Pronto, já ficou pequeno os olhos. Amém? Em nome de Jesus. Então não se preocupe com quem te inveja, não se preocupe com quem quer sabotar as suas conquistas. E para que eu possa falar o sexto, e aqui já passar para a parte boa da igreja, presta atenção. Presta atenção, muita atenção aqui, por favor. A igreja de Cristo começou com quantas pessoas? Quantas? Não sabe, né, irmão? Por quê? Porque
Só dá risada na hora da gracinha. Quantas pessoas iniciou na igreja de Cristo? Quantas? 20? 12? Abre a boca. Abre a boca, querido e querida. 12! Aê! 12 assim, mais 2. Se é o Lula, tem que colocar mais 3. Mas 12 pessoas começaram na igreja de Cristo. Era uma maravilha a igreja de Cristo? Não, a data que era nada. Eu vou te explicar agora, querida. Não era. Olha a igreja de Cristo, Cristo andando com 12. Aí Cristo de repente, aleluias, ele está ali certa vez com seus discípulos. De repente chega a mãe de João, né? E a mãe de Tiago olha para Jesus e diz assim: mestre, quando você morrer, você está pregando dizendo que vai morrer, permita que um filho meu se sente à tua direita e o outro se assente à tua esquerda. Jesus olhou para ela e disse: não é eu que resolvo isso, quem resolve é o Pai, e eu estou assentado à direita. Irmão, o pau fechou. Olha aqui para mim, a Bíblia diz, aleluia, que eles começaram a caminhar. De repente os discípulos começaram a brigar. Os discípulos brigando porque que eles queriam ser o maior, e eles olhando e falando: eu sou o maior. Pedro olhou e disse: é eu. João falou: é eu. Tiago falou: é eu. Aí Jesus pega o menino e diz: quer ser o maior, seja o menor, seja como esta criança aqui. Mas as discussões eram sérias ali. Quem não se lembra de Paulo e Barnabé, que chegaram a um ir para um lado, outro ir para o outro, por causa de desavenças ministeriais? Irmão, não era o mar de rosa a igreja de Cristo. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. A igreja de Cristo não era maravilha. E aí no meio dos 12 tinha um que era chamado filho do diabo. Quem era? Judas Iscariotes. Da igreja de Cristo, andou com Cristo, cheirou o cheiro de Cristo, e mesmo assim traiu ele. Então havia problemas. João e Pedro dizem: Senhor, quer que nós destruímos essa cidade com fogo? Nós acabamos com toda a Samaria. Havia problemas. Você imagina nessa igreja aqui, na igreja de Coríntios havia problema. Imagina nessa igreja aqui. Presta atenção, nós não se movemos pelos problemas nós oramos para Deus solucionar. Nós se movemos pela presença de Deus. Nós não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja que está na direção de Cristo e querendo morar no céu. Isso é o principal, desejando os céus todos os dias. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Desejamos os céus todos os dias. Todos os dias nós desejamos os céus. Quem entendeu aqui, dá glória a Deus. Então nós precisamos compreender que você tem 6 motivos para não entrar na igreja, mas vai que você quer permanecer, entendendo que a igreja é falha, entendendo que a igreja tem dificuldades, entendendo que você não é o último biscoito do pacote, entendendo que você também é pecador como todo mundo e precisa do arrependimento. Entender que a igreja é um lugar de conflito, que a tua casa tem conflito, a tua família tem conflito. Amém? A igreja também tem conflito. A igreja é lugar de paz. Irmão, quem acredita que a igreja é lugar de paz, ele tem que vir para a igreja, sentar, levantar, mas não pode participar de nada. Porque se você falar assim: ó, pastor, eu quero ser membro da igreja, você vai começar a ver um monte de defeito aí. E um monte de gente colocando mais defeito. Porque eu já tenho os meus, você tem os seus, e tem pessoas que inventam outros. Amém? Então eu prefiro ficar só com aqueles que eu já tenho. Tá bom? Os defeitos que eu tenho é parecer o Brad Pitt, ter os olhos verdes, essas coisas só que é o meu defeito. Amém? Então o que você precisa entender é que vai estar cheio de gente assim. Só que nós precisamos compreender. Precisamos compreender que a igreja é um lugar não de paz, é um lugar de guerra. A igreja é um lugar de comunhão, pessoas diferentes, pessoas de posição sociais diferentes. Por que eu não concordei quando eu recebi uma proposta para poder abrir uma igreja lá em Alphaville, isso há 6 anos atrás, né, com o empresário que tinha lá, e eu disse não, porque eu já tenho muito trabalho no meu bairro, no Pinheirinho, e eu gosto daquele lugar. Porque eu nunca acreditei que a gente só tem que alcançar uma classe social. A gente tem que estar com todas as classes. E não é eu que tenho que ir para Alphaville. Quem quiser vir para a igreja, que sai de lá e vem aqui. Mas eu não vou para lá para trabalhar com a classe só. E também não concordo que nós temos que trabalhar só com a classe de baixa renda.
Nós precisamos trabalhar com todo tipo de classe social, porque Jesus trabalhou com quem tinha e com quem não tinha. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos, tinha dinheiro, Jesus estava pregando. A Bíblia fala de José de Arimateia, senador, Jesus estava pregando. A Bíblia fala de mulheres e homens que não tinham nem onde morar, e Jesus estava pregando. Estava todo mundo junto, irmão, e não tinha nenhum problema. Porque agora tem que dividir as coisas? Não, igreja é lugar de conflito, sim, é lugar de luta, sim, é lugar que pessoas estão melhores, outras estão um pouco menores, mas todos, quando soar a trombeta, vai alcançar os céus, porque esse é o nosso alvo. Lá não vai entrar dinheiro, lá não vai entrar carteira da OAB, não vai entrar CRM, lá não vai entrar pessoas que tinham o sapato furado, pessoas que tinham o sapato brilhante, lá vai entrar todo tipo de pessoas, desde que esteja em Cristo. Desde que esteja em Cristo Jesus. Pergunta para alguém que está do teu lado, que está quase dormindo aí. Tu está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Pergunta, você está em Cristo Jesus, meu irmão? Então pergunta para ela aí, para mim, por favor. Glória. Então lá, irmão, não vai entrar dinheiro. Por isso que eu digo até para os irmãos, amém? Nós não sabemos o dia de amanhã. Se você quiser colocar uma oferta gorda no altar, vai que você morre e fica todo o dinheiro aí, amém? E o pé de lã vai aproveitar. A Simone doida para ter uma casa, eu estou tardando a casa, porque vai que o Senhor me leva aí. Eu quero ter pelo menos o privilégio de deixar para o próximo marido o término da casa, amém? Para ele não pegar tudo feito, tá bom? Então vamos investir aí. Quem está me ouvindo, a glória a Deus. Então a igreja é o lugar de dificuldade. Aí o irmão olha assim e fala assim: para que eu vou ficar na igreja, né? Lá o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo. Para de cuidar da vida dos outros, para de cuidar do ministério dos outros, cuida do seu. Se Deus quisesse você cuidando de vida, você seria um gato. Diz que gato tem 7 vidas, Deus só te deu uma, então cuida da que Deus te deu e para de cuidar dos outros. Você está parecendo que é espírita, irmão, quer viver várias vezes, várias karmas aí, irmão, pelo amor de Deus, cuida da sua vida que já está o suficiente já. Olha para alguém aí, irmão, só olha, não precisa falar nada não, já está difícil ele cuidando da vida dele, imagina se você ficar cuidando também. Eu não sei como as pessoas conseguem ficar cuidando da vida de todo mundo. Está ruim para mim cuidar da minha, irmão. Eu não estou tendo tempo para cuidar da minha, e eu tenho que ficar cuidando, não, irmão. E cuidar da vida, eu estou dizendo de uma maneira pejorativa, tá? O pastor, os obreiros, eles cuidam de pessoas, mas é de uma maneira boa, não da maneira de que eu estou falando. A maneira de cuidar da vida dos outros é de não ajudar e ficar falando mal, amém? Ficar procurando erro, né? Com aquele binóculo do diabo, assim, ó. Aí miro na irmã Silvana assim, aí todo dia eu vou olhar a rede social dela. Por quê? Porque eu não gosto da Silvana, eu não vou com a cara da Silvana, então eu vou olhar a rede social, eu vou olhar se ela olha para algum homem por aí, se ela faz alguma coisa, se ela dá algum problema aí, eu vou olhar. Por quê? Porque eu quero falar mal dela. É melhor eu mudar de negócio, senão meu cunhado Walter vai ter ciúmes. Vou falar da Juliane também, que o varão não vai me bater, amém? Então o que você precisa entender é que a pessoa fica procurando. Eu não gosto da Juscelia, vou procurar problemas na Juscelia, até eu encontrar. Para quê? Para sair espalhando, cuidando da vida dela. Deixa as pessoas e cuida da sua. Então olha para alguém e diga: cuida da sua vida, que da minha eu vou cuidar. Fica com medo não, irmão. Se olhar feio para você, você vai pegar e vai convidar para jantar essa noite ou para comer uma pizza, tá bom? Se olhar feio para você, tá bom? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. No final, Rai, diz pro irmão que é tudo no Espírito Santo, senão ele vai pegar você lá fora. Vai não, essa menina é uma bênção, amém? Então presta atenção. Então vai que você queira estar dentro da igreja sabendo de tudo isso. Quem quer continuar da glória a Deus? 4 pessoas dizem. Quem quer continuar da glória a Deus? Quiser viver conto de fada, nem aqui não. Eu conheço algumas religiões que você só precisa ir sexta, meia-noite, bater tabaco e oferecer algum sacrifício depois de ir para tua casa. Aqui não, aqui é sacrifício de louvor e adoração, mas é a sua vida que Jesus ele quer. E aqui tem que servir Jesus de verdade, amém? Porque de mentira não dá. Quem está me ouvindo, a glória a Deus. Mas imagina que eu resolvo entender que é isso que eu quero e quero saber o porquê que eu devo congregar. Agora eu vou falar o porquê que você deve congregar, amém? De maneira bem rápida para nós terminarmos. Jesus instituiu a igreja com o ajuntamento de pessoas. Quando Jesus instituiu o ajuntamento de pessoas, ali ele já começou a juntar a sua igreja amada. Presta atenção. Quando Jesus ele morre,
quando Jesus ressuscita, a primeiro lugar que os discípulos estão é na casa de Maria. Amém? Ali já foi lugar de oração. Eu tive em Israel. A primeira igreja foi onde era a casa de Maria. É a primeira igreja. Jesus instituiu a igreja. Aí a pessoa diz: não, eu não preciso de igreja. Hoje eu vi uma frase: não, eu não vou na igreja, mas eu acredito em Deus. Mentira! Mentira! Sabe o que é essa frase? De pessoas que têm remorso, porque não consegue estar e fica arrumando desculpa. Crente não foi feito para arrumar desculpa. Crente foi feito para fazer o que é preciso ser feito. Amém? Se é preciso, eu faço. Nem que eu queira, mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque o Senhor me chamou para isso. Então Jesus instituiu a igreja. O apóstolo Paulo, quem me ouve aqui, dá glória a Deus. O apóstolo Paulo lutou tanto para quê? Para abrir igrejas. A igreja de Éfeso, amém, aleluias, como todas as igrejas, a igreja de Corinto, a igreja em Gálatas, todas essas igrejas o apóstolo Paulo lutou para formar. Aí vem os filhos de Satã, dizendo: eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Para com isso. Se você for a igreja, nós estamos ferrados. Se você for a igreja, nós estamos ferrados. A Bíblia fala que você é templo e morada do Espírito Santo. Quando a Bíblia trata com você como igreja, ele trata como ajuntamento de pessoas. E é isso que nós vamos ver. Não confunda você ser templo do Espírito Santo. Tem que zelar pelo Espírito Santo, porque é ele que vai fazer você chegar até os céus, que vai fazer você abdicar o pecado, do que você falar que não precisa de igreja, porque você é igreja. Se você é a igreja, olha para mim, se você é a igreja, você está falida, porque orar, tem pessoas aqui que não conseguem orar 5 minutos, não conseguem ler um capítulo da Bíblia por dia, não conseguem meditar. E você é a igreja? Se você é a igreja, deve ser aquela igreja lá de Filadélfia. Qual que é a igreja que você é? Você conhece? Laodiceia. Amém? Aqui precisa de colírio, porque tem pessoas que falam para mim que é a igreja, nós estamos perdidos. Agora, se falar que é um membro, esse dedinho aqui parece que não serve para muita coisa, mas arranca ele para você ver. Amém? Parece que não serve para muita coisa. Então juntos nós somos o corpo, sim ou não? Juntos nós somos e é isso que nós vamos ver. Então a igreja sempre foi um ajuntamento de pessoas. Então por que eu tenho que vir para a igreja? Por que eu tenho que amar a igreja? Porque se você não tiver com seus irmãos, muitas promessas de Deus não vão acontecer. Amém, irmãos? Então tem que estar no meio. Mesmo que o homem é feio, bonito, a mulher é bonita, é feia, tem cara feia, tem que estar no meio, porque a Bíblia diz que até os feios serão salvos. Não diz isso não. Amém? O segundo, que entra nesse primeiro: você só é corpo se estivermos juntos. Coloca 1 Coríntios 12, 27 para mim, por favor, filho. Nós já vamos terminar. 1 Coríntios 12, 27. Você não dormiu aí não, né? O Douglas deu uma pescada ali que eu fiquei com medo dele cair. Se cair daí, meu filho, olha que vai me dar problema, hein? Você dá um grito. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de e seus membros em particular. Amém? Aleluias. Aí não vou ler não, deixa só no 27, por favor. Então, porque senão eu vou perder muito tempo, tá? Então isso quer dizer, nós somos o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha o que está dizendo, e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo. O corpo é junto, senão não tem como, tá bom? Coloca para mim Romanos 12, 4, por favor. Romanos 12, 4, presta muita atenção aqui nessa palavra. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos só um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Segura aí. Há uma funcionalidade para o corpo, e o corpo precisa de todos os membros. De todos os membros, o corpo precisa de todos os membros. Eu tenho sede, o braço vai estender para pegar a água. Amém? Os meus pés são sensíveis, precisam ser calçados, então nós vamos colocar um sapato. Para colocar o sapato eu preciso usar as mãos. Então um membro depende do outro membro, um membro um dos outros. Olha como está dizendo, nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos o membro. Quem está me ouvindo, a glória a Deus. Se eu arrancar o meu braço
e jogar o meu braço ali naquele canto, depois de 5 dias vai estar como? Podre. Ele só se mantém vivo porque está ligado ao corpo. Então, se você não estiver ligado ao corpo, você não faz parte de um membro saudável de Jesus. Por isso que nós temos que estar ligado no corpo. Amém? Então nós precisamos estar ligados no corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só o corpo, assim é Cristo também. Amém? Então nós precisamos entender que a igreja, ela é o corpo de Jesus. Olha para alguém com voz de profeta, para ele acordar e para ela acordar, e diz: nós juntos somos o corpo de Cristo. Diga: a igreja é o corpo de Cristo. Se você estiver fora, vai apodrecer. Amém? Tem gente que até estava cheirando mal por causa da Sabesp, mas não estava podre, só estava fedido, mas depois ficou lavado e remido de novo. Amém? Então nós temos que estar juntos. Por que eu tenho que estar na igreja? Porque só estando na igreja eu me torno corpo de Cristo. Amém? Amém por isso? Então vamos para o 3. Porque na igreja que somos ensinados, exortados, renovados através da palavra. Coloque Hebreus 12:6 para mim, por favor. Olha para mim. A Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige aquele que ama, sim ou não? Só na igreja nós ouvimos a palavra. Quem já tentou cultuar pelo YouTube aqui ou pelo Facebook, levanta a mão. Quem já cultuou pelo Facebook? É a mesma coisa? É a mesma coisa? Por que não é a mesma coisa? Porque você está aqui no Facebook, mas está olhando o status do mesmo jeito, olhando o WhatsApp do mesmo jeito, levantando para fazer comida, para bater no marido, né? Para gritar com o filho, né? E não sente a presença da mesma forma. Até tem uns picos que você sente a presença do Senhor, mas se você estiver sozinho lá assistindo o culto, é muito difícil. Mas quando nós estamos nesse movimento aí, né? Nós acabamos não sendo o corpo, porque o corpo tem que estar junto. Por quê? Porque juntos nós somos ensinados, exortados, e aquilo que Deus faz aqui é diferente, sim ou não? É a mesma coisa cultuar aqui do que cultuar em casa? Não é. Então aqui é diferente, é onde a gente aprende, onde a gente é exortado, onde a gente é renovado, onde Deus usa pessoas, onde Deus usa na palavra. Então é dentro da igreja. Então por que eu tenho que congregar? Porque só a igreja vai me dar experiências que lá fora eu não tenho. Só dentro da igreja nós vamos ter essa experiência. Nós tivemos do sábado para o domingo uma vigília maravilhosa. Quem esteve lá, levanta a mão aqui. Só de falar me arrepiei aqui. Meu Deus, o homem pregou lá em Amós, lá sentou abordoado e nós tudo lá. Era pastor, eu só comendo as porções, e quem não comeu, o problema é dele. Mas vai fazer uma vigília na sua casa. Você não aguenta 2 horas, irmão. Vai para a cama dormir, botar pijama para descansar. Amém? Porque lá não vai ter as experiências que um corpo pode dar a você. O culto na tua casa não é a mesma coisa daqui, porque só aqui nós temos experiência. Então a casa do Senhor, aqui é chamado casa de oração. Amém? Então nós precisamos entender que o Senhor nos ajunta como igreja, e só aqui você vai ser exortado, renovado, através da palavra. Olha ali, ó. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por... Olha aqui, para aí. Você está vendo ali que o Senhor está falando que senta o chicote em você? Você nem se liga na palavra, porque às vezes você está dizendo: Senhor, por que eu estou apanhando tanto? Eu não entendo. É Deus descendo um açoite em você aí, ó. É sentando a chicotada. Amém? E ali está dizendo: corrige quem ama e açoita qualquer que ele recebe como... Então só na igreja você é chamado de filho. Quando está aí ajuntado com o seu irmão, porque aqui ele exorta, que ele corrige. A Bíblia diz que ele corrige quem ele ama. Então o Senhor, Ele te ama. E onde que Ele demonstra isso? Na cruz do Calvário. Porém a igreja é a continuação da obra de Cristo, e por isso que nós temos que estar aqui. Olha para alguém e diz: quer ficar aqui? Deus vai mudar a tua vida. Tem que correr aqui, senão só tem 6 minutos. Olha aqui para mim. Esse é o 3. O 4: todas as promessas estão vinculadas à igreja.
como bênçãos e salvação. Quem já leu o livro de Apocalipse aqui? Quem já leu o livro de Apocalipse? Você já percebeu que Apocalipse sempre fala para a igreja? Direcionado a quem? Quando o Senhor Jesus levou João, até ele deixou João ir na ilha de Patmos, ele levou até os céus. O que Jesus ele disse? Escreva o recado que eu tenho para quem? Para o anjo da igreja. As bênçãos de Deus estão vinculadas à igreja de Cristo. Se eu não participar da igreja, se eu não congregar, as bênçãos de Deus não me alcançam. Amém? A bênção da salvação não alcança. Quando a Bíblia diz que Jesus voltará, vai voltar para buscar quem? A igreja. Pode ter 4 salvos, mas é a igreja de Jesus. Então Jesus vai buscar a igreja. Quando Jesus vai falar com o homem, com o pastor da igreja, ele quer dar um recado para a igreja. Então as bênçãos de Deus estão vinculadas à igreja. Então se eu faço parte de uma igreja, se eu congrego, eu estou buscando as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim. Quem me ouve aqui, dá glória a Deus. Então eu estou ali com as bênçãos. Tinha uma igreja que antes falava que eles eram a arca, e que só existia salvação se estivesse neles. Tem uns primos aí que também só falam que a graça é neles, que a salvação só está neles. Mas não, a salvação está aonde tem o corpo de Cristo, buscando em unidade e clamando pela volta do Cordeiro. Esta igreja é a igreja que o Senhor vai salvar. A igreja quadrangular, se tiver fiéis, o Senhor vai salvar. Na Deus de Amor, o Senhor vai salvar. Nas assembleias, o Senhor vai salvar. Na católica, o Senhor vai salvar. Todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, obedecendo a palavra, esses serão salvos. Quem está me ouvindo, a glória a Deus. Então por que eu tenho que congregar? Porque as bênçãos de Deus estão vinculadas na igreja do Senhor. Amém? Sem a igreja as bênçãos de Deus não vai acontecer. Olha só aqui para mim, por favor, preste muita atenção, já estou terminando, eu sei que está um pouco calor, mas imagina, nós aqui entrando na igreja, amém? A pastora Natália entrando e levando toda essa igreja, né, pastora? Você quer fazer isso? Pode fazer, tá bom? Aí entrou a igreja, aí chega agora, vou usar aqui o meu irmão Mateus, para não usar vocês, né? Meu irmão Mateus, a igreja entrou e veio o Mateus gingando sozinho lá no céu, né? Sozinho, né? Como se nada tivesse acontecido. A igreja sendo arrebatada, todas as igrejas do mundo fiéis ao Senhor sendo arrebatadas, e depois ele entrando sozinho. Por quê? Ele não fazia parte de uma igreja. Se ele faz parte de uma igreja, ele vai entrar triunfante junto com a igreja. Lá vai ter os assembleanos, lá vai ter os batistas, os presbiterianos, os metodistas, universal. Lá vai ter todas as igrejas que foram fiéis ao Cristo Jesus. Ninguém vai entrar sozinho. Lá não precisa de placa nem de carteirinha, mas precisa ser a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue dele. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Hoje é culto da palavra, e pode fazer a cara que você quiser, e não tem problema. E olha, e o povo não está querendo vir para o culto da palavra. Eu vou fazer culto de palavra dia de domingo, dia de quinta, até Jesus voltar para o povo aprender. Quem quiser ir embora da igreja e procurar outra igreja, já fica em paz, que eu vou tirar uma cópia dessa para você aqui, que daí você já leva e fala: o pastor deixou eu ir embora da igreja, ele falou que eu posso, se eu tiver querendo isso aqui, eu posso ficar em casa. Amém? Agora, se você for fiel, você vem nesse outro lado aqui, tá? Vamos aqui então para os 5. Os apóstolos lutaram e deram a sua vida para que a igreja avançasse. Quem está comigo, dá glória a Deus. Você sabia que todos os apóstolos, quase todos os apóstolos morreram com mortes horríveis, menos João. Todos os outros foram decapitados, tiveram seus corpos, seus pedaços espalhados por cidades. Amém? Homens ali judiaram. Pedro, quando foi morrer, eles disseram: crucifica ele como Jesus que ele serve. Ele disse: não, eu não aceito ser crucificado como meu Senhor foi. Me coloca de cabeça para baixo.
Pedro não disse eu não quero morrer, ele disse eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi. E ele foi colocar de cabeça para baixo. Olha aqui para mim, imagina se abandonando uma igreja que apóstolos morreram para que ela pudesse estar firme aqui. Imagina você se desviando de uma igreja que os apóstolos morreram para nós continuarmos. Sabe o que eu tenho uma palavra para você dura? Olha para mim, cria vergonha na tua cara, porque Jesus e os apóstolos morreram para que nós pudéssemos estar aqui. Quem está me entendendo aqui, dá glória a Deus. Escuta que eu vou falar para você, olha para mim, eu sei que você está com sono e cansado, eu também estou, porque acordei cedo e o dia inteiro com a cara no sol, amém? Olha aqui para mim, o dia inteiro correndo, mas eu não deixo de estar aqui todos os cultos, e amanhã eu vou estar congregando, quinta eu vou estar congregando, sexta também, eu não tenho folga. Então olha aqui para mim por favor, quem não leu um livro chamado Coliseu, você busca esse livro para ler. Sabe aquele Coliseu lá em Roma que todo mundo acha lindo? Ali morreu crente. A minha esposa, eu e a minha esposa, cadê minha esposa? Está por aí? Aponta se ela está por aí. Tá? Ah, ela não está ouvindo a palavra não, ela está lá na rua deitada, dormindo lá. Amor, quando chegar em casa eu te pego. Hoje eu ia fazer a janta e deixar você descansar, só por isso você vai fazer a janta hoje. Você e a Paulinha, amém? Presta atenção aqui, nós fomos lá, né Simone, que está lá do outro lado de Santa Clara. Simone, nós fomos lá ver o Coliseu, né filha? Né? Nós, no Coliseu de Roma não, nós somos uma cidade ver o Coliseu. E lá se conta a história. O que acontece? Lá eles colocavam escravos para poder lutar, degladiar, colocavam ali criminosos, mas de repente acabou todo mundo. E o que tinha mais naquele tempo? Crente. E o que eles fizeram? Colocaram o crente para ser morto. Só que crente não luta contra o crente, a morte era muito rápida. E o que eles faziam? Agora nós vamos soltar leões. E aí eles soltavam leões para comer vivo os crentes. E esse livro Coliseu relata a história correta do que acontecia naqueles coliseus. Imagina, famílias, tem alguma mamãe que o menino está com a criança no colo ali. Imagina aquele jovem ali, cristão, não negou a fé, foi jogado dentro do Coliseu com a criança do jeito que ele está ali. Não queriam saber, soltavam os leões, aí os leões estraçalhavam a criança, estraçalhavam o pai, estraçalhavam a mãe. Era isso que acontecia. Mas quanto mais matava, mais crescia. Quanto mais matava, mais crescia. Porque os crentes de antes é diferente dos crentes de hoje. Hoje o crente deixa de vir para a igreja porque o mundo tem atrativo. Hoje o crente deixa de vir para a igreja porque a irmã perseguiu, o irmão perseguiu, porque o pastor não deu atenção. Naquele tempo, mesmo morrendo, tinha uma geração que vinha e dizia: eu vou servir, porque o meu pai não morreu em vão, a minha mãe não morreu em vão, morreu por Cristo Jesus, e eu vou servir esse Cristo até o último dia da minha vida. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Tem até uma história nesse livro, e eu desculpa, mas eu preciso contar isso. Tem a história nesse livro de uma criança que Jesus colocou no meio, como eu havia dito na mensagem anterior agora, pouquinho atrás aqui, que ele colocou uma criança no meio e diz assim, ó: se quiser ser o maior, o reino dos céus pertence aos pequeninos. Foi o que ele disse, o reino dos céus pertence aos pequeninos. Aquela criança tinha nome, olha para mim que eu quero te ensinar isso. O nome daquela criança era Inácio. Aquela criança cresceu e aquela criança virou um bispo da igreja primitiva de Cristo. Serviu a Cristo. Sabe como que ele morreu? Dentro do Coliseu. Ele se tornou um bispo da igreja, um presbítero da igreja, e a morte dele foi dentro do Coliseu. Aquele que Jesus colocou no meio como criança, ele cresceu, exerceu seu chamado, mas Roma o matou dentro do Coliseu. Mas quanto mais matava, mais perseguia, mais a igreja crescia. Quantos vão ver a igreja crescendo aí, da glória a Deus? Aleluia. Amém, nós vivemos um tempo muito light, e as pessoas ficam com medo. Nós vivemos um tempo light. Eu quero ver se você vivesse naquele tempo. Vendo o Coliseu, a tua família vai morrer se você aceitava. E eles pagaram o preço de sangue. Esse livro ele diz numa parte assim, que o Coliseu tinha momentos que o chão ficava vermelho de tanto sangue que era derramado de crente. Porém aqueles que assistiam, os cristãos que assistiam, faziam questão de recolher os restos mortais para poder tentar sepultar ou enterrar, e mesmo chorando, eles continuavam servindo a Cristo Jesus. Olha para alguém e diga: não pare. Diga para ele: cria vergonha. Diga para ele: eu já tenho vergonha, irmão, calma. Amém? Olha aqui para mim.
eles deram a vida para que nós estivéssemos aqui. Então Jesus e os apóstolos deram a vida para que a igreja estivesse formada. Amém? E o último aqui para nós ir embora em nome de Jesus. Cristo morreu e ressuscitou para que a igreja tivesse uma continuidade. Amém? Preste atenção. Cristo morreu por um propósito, para que nós pudéssemos ser salvos. Olha para alguém e diga: Jesus morreu para te salvar. E para que ele levantou a igreja? Para quê? Alguém sabe? Levanta a mãozinha se você sabe. Não sabe? Para salvar mais almas, através do quê? Da palavra. Deus os levantou para pregar as boas. O que ele diz antes dele subir? Ele diz: sereis as minhas testemunhas, tanto na Judeia como em Jerusalém, até Samaria, até os confins da terra. Vai pregar as minhas boas novas. Então o que a igreja faz? Leva a palavra da salvação para aqueles que não conhecem a pregação de Cristo. O que Cristo fez, possa conhecer e possa ser salvo. Então a igreja precisa estar firme. Você precisa estar congregando para que as boas novas possam ser pregadas e para que pessoas possam ser salvos naquele grande dia. Sem igreja não tem pregação do evangelho. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Sem igreja não tem pregação do evangelho. Eu só vou pregar porque uma igreja está na minha cobertura. Eu só vou orar porque uma igreja está na minha cobertura. Então a igreja é necessário para que as boas novas sejam levadas. Quem está me ouvindo, dá glória a Deus. E a Bíblia diz que a igreja será o quê? Arrebatada. Repita: arrebatada. E a Bíblia diz que aquele que refreia o anticristo, que é o Espírito Santo, será tirado da... O Espírito Santo só está aqui porque a igreja está aqui. Porque quando a igreja subir, o Espírito Santo será tirado da terra, diz a Bíblia. Então enquanto a igreja estiver anunciando as boas novas e Jesus não voltar, nós seremos agentes cheios do Espírito Santo de Deus para continuar ministrando a palavra da verdade. Quem está entendendo, a glória a Deus. Então Cristo morreu, ressuscitou, formou a igreja, para que a igreja continuasse trazendo as boas novas. Jesus levantou 12, Jesus levantou 70, Jesus levantou 500, Jesus levantou 120, levantou 500, levantou 3.000 e foi crescendo até chegar nos dias de hoje. Então entenda, a igreja é necessária. Pastor, eu não quero congregar. Você precisa ver tudo aquilo que eu li no começo e dizer: eu não vou esquentar a cabeça para isso. Eu vou esquentar a cabeça para as promessas que o Senhor tem na minha vida, porque sem a igreja eu não alcanço elas. Quem está me ouvindo, a glória a Deus. Para você que prefere, ao invés de vir para a igreja, e eu vou falar isso na quinta também, que na quinta vai estar cheio. Amém? Vou falar na quinta-feira também. Você que prefere não vir para a igreja porque tem que cozinhar, tem que lavar, eu até entendo. Mas homens para ficar deitados no sofá, mulheres, para poder assistir novela, assistir filme, pessoas ficar deitadas na cama mexendo no WhatsApp, porque aqui tem muita gente que dorme cedo, mas 90% chegar em casa vai travar no WhatsApp e no Facebook, vai olhar as notícias e não tem coragem de ler uma palavra, não tem coragem de orar. E quando estamos na igreja, nós queremos estar na nossa casa. Pessoas deixam de vir para a igreja para ficar em casa sem fazer nada. E eu quero dizer para você que a igreja, ela é prioridade na vida daqueles que são membros de Cristo. Quem está comigo aqui, dá glória a Deus. E eu tenho uma pergunta para você. Você vai deixar Jesus ter morrido em vão? Você vai deixar os apóstolos ter morrido em vão? Você vai deixar a luta que eu tenho aqui ser em vão? Você vai deixar a luta dos obreiros que estão aqui em vão? Você vai deixar as lutas que os membros travam por você em vão? Faça a tua parte e esteja na igreja. Não ache que você sozinho resolve os problemas, porque não resolve. Você não é o último Coca-Cola do deserto, nem o último biscoitinho do pacote. Você só é o que é porque estamos dentro da igreja para buscar a salvação. Quem me ouviu aí, dá glória a Deus? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Depois que você se colocar de pé, aplauda bem forte a Jesus Cristo por essa palavra. Amém? A igreja tem problema, sim ou não?
Tem gente que não presta assim ou não? Tem, claro que tem. A igreja tem muita coisa que o povo faz ela se tornar ruim, porém, sempre tem as suas exceções dentro dela. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir para o grupo, está tudo desligado já? Está tudo desligado? Não, então pode ligar aí, vamos louvar um hino e nós já vamos embora. Vou dar a bênção apostólica. Hoje não tem recado, não tem nada, hoje só tem um louvor para nós sair louvando. E depois, em nome de Jesus Cristo, eu já vou dar a bênção apostólica, amém? Eu vou orar pela tua vida, o grupo de louvor, os integrantes que estão aqui hoje, vem até aqui o altar, por favor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, poderoso Pai, querido e amado Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço pela vida dos teus servos, dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, vai livrando e vai guardando eles de todo mal. Meu Deus, nós somos a igreja, meu Pai, viva, Senhor, a igreja lavada e remida, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade de pregar para esta igreja. Muito obrigado, Senhor, por falar dos defeitos deste ministério, dos defeitos da igreja, porque onde tem pessoas, tem problema, tem dificuldade, mas também das qualidades, meu Pai, porque aqui dentro tem hebreus, tem israelitas, como nós dissemos, ó Pai. Meu Deus, tem pessoas que servem verdade em espírito, tem pessoas que estendem a mão, tem pessoas que ajudam. Meu Deus, eu te peço neste momento, fala com cada um dos teus servos, converte aquele que não é crente, converte aquele que precisa fazer parte da igreja, aquele que está desesperado, aquele, meu Pai, que tem solidão, aquele que tem carência, aquele que foi abandonado pela família, que foi abandonado pelas pessoas, mas a igreja quer abraçar. A igreja é um reduto, meu Pai, da tua presença. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, toca nesta vida, toca nesta pessoa que não faz parte da igreja, mas quer fazer parte hoje, quer entregar sua vida hoje, quer viver hoje uma promessa que a tua igreja tem. Meu Deus, eu te peço, meu Pai Todo-Poderoso, toca nesse coração e nesta vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Só segura um pouco, com os olhos fechados. Jesus falou para mim de pessoas que estão aqui, que estão afastados, pessoas que ainda não estão fazendo parte da igreja de Cristo. Sai do seu lugar e vem até aqui, porque eu quero orar por você. Vem até aqui, porque a tua vida vai mudar. O diabo não vai roubar a tua alegria, a tua felicidade, porque hoje a igreja te convoca para Cristo Jesus. Quem mais? Tem mais uma pessoa vindo em nome de Jesus Cristo. Quem mais? Quem mais? A jovem também está vindo em nome de Jesus Cristo. Quem mais? Quem mais hoje está dizendo as promessas estão sobre uma igreja de Cristo, e quer encontrar a felicidade, vai passar por lutas, por dificuldades, mas o Senhor está te chamando, está te convocando esta noite. Quem mais? Eu quero orar por você. Quem mais? Quem mais quer entregar a tua vida para esse Jesus? Quer servir ao Senhor dentro desta igreja? Jesus te chama, o Mestre te chama hoje. O Senhor vai mostrar para você que te ama. O Senhor vai te corrigir, vai te exortar através dos profetas. Aleluia. Se o meu irmão Riquelme também está aqui, em nome de Jesus, vai aplaudindo ao Senhor, porque tem mais pessoas para vir. A igreja triunfante tem pregado, a igreja triunfante tem falado do amor. Venha, 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 venha fazer parte desse movimento, venha fazer parte desta história. Jesus te chama. Oh glórias, aleluia. Levanta a mão assim, ó. Tem mais duas pessoas que vão vir. Meu corpo está todo arrepiado. Duas pessoas que vão vir ainda. Levanta assim a mão e profetiza comigo. Diga assim: Jesus te chama para mudar a tua vida. Não tarda. Vá para o altar. Eu profetizo que o diabo caiu por terra. Eu profetizo que o diabo caiu por terra. Cadê as outras duas pessoas? Eu profetizo uma nova vida. Não vai ser morte, vai ser vida. Cadê você? Jesus está te chamando. Hoje Jesus está dando vida. A igreja fecha os olhos e vai intercedendo. Oh, Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem para Jesus, vem. Vem fazer parte da igreja escolhida de Jesus Cristo, a igreja que luta e que batalha. Não quer vir? Aleluias. Pode louvar ao Senhor. Os obreiros podem descer aqui. Faça a confissão de fé aqui. Pode descer, pode vir aqui, pastor. Os cooperadores aqui, por favor. As missionárias aqui na frente. Em qualquer outro lugar, pode fazer elas confessarem que Jesus é o Salvador. Igreja, se tu soubesses quem está aqui,
tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Só pegou fogo e não se consumiu. Rabacancho de forcandarabas, derebacancho de cai candarabas, dereforcancho de cai candaraba, candarabas, suricandarabas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. A voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh. Se você puder orar por alguém que está próximo de você, seja a igreja. Se você puder orar, ore, profetiza, aleluias. Se mova nessa noite, igreja, aleluias. Pode orar por alguém que está perto de você, faça uma oração aí, aleluias. Irmã Egli, ora pela irmã aí, irmã, ora por você. Mateus, procura alguém, ora por alguém aí, ora por alguém aí, não tenha medo não. Um homem ora pelo João Batista, o João Batista ora pelo homem aí, Rebacante Odecai, ora aí, ora pelo meu irmão Henrique que está ali, aleluia. Rabacancho de forcandarabas. É caçar, só pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia santa glória vale mais que mil. É caçar, Já pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora, um dia conta agora vale mais que mil. A minha irmã veio para o altar também. Aleluias, oh glória. Aleluias, a pequena também está aqui. Vem um obreiro orar por ela aqui. Já foi quantas pessoas para Jesus aí? Orebacanjo de forcandarabas. 6 pessoas hoje. Aleluias, pode orar por ela. Oh Espírito Santo, Deus abençoe a eles. Aleluia. Quem está feliz vai orando aí, irmão. 6 almas no culto de doutrina. Eita glória. Rebacanjo de cai. E não é outro a não ser o dono da igreja que está aqui. Jesus de Nazaré está neste lugar. Adore ao Senhor, oh glória. Presença, nós fomos atraídos pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Oh glória, 7 vidas. Eita glória, ora por ela aí, confessa a fé aí. Irmão, a igreja está vencendo. Oh glórias. Rebacancho de cai. Rebacancho de forcandarabas. Meu Deus. Meu Deus, bem baixinho. Meu Deus. 7 vidas no altar do Senhor. 7 vidas. Levanta a mão direita e diga: eu estou no lugar certo. Vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora dela. Você está no lugar certo, irmão. Você está no lugar certo, irmã. Esta é a igreja triunfante de Cristo. É a igreja que o Senhor vai usar para prosperar a tua vida. Prepara-te, ó Israel, porque o noivo está voltando. Rebacancho decai, derebacandere forcancho decai, ribacandere bacanderebas, suricanderebas. Oh glória!
essa chama não se apaga e não se apagará.